Tílio deixa a mãe na estação sem grana, mas a vingança dela transforma tudo para sempre. Clara olhou pela janela do trem, o cenário passando rapidamente, refletindo suas memórias confusas. O odor de ferro envelhecido e o som metálico da máquina eram nada comparados à frieza que sentia em seu coração. E se essa fosse a última viagem? Eduardo, seu único filho, a deixara na estação a pé, com a sensação de que sua própria vida se esvaía lentamente. O rosto impassível do filho a feriu como uma lâmina. Como poderia alguém que ela deu tudo deixá-la ali, sozinha e sem dinheiro? As pessoas passavam indiferentes. Clara se sentia invisível, como se uma cortina estivesse caída entre ela e o mundo. Olhos curiosos a observavam, mas logo desviavam. Era como se o jeito que a vida deixara a tornasse uma sombra. O convite para o aniversário de Josiane, sua neta amada, cuscou como um farol em sua mente. Era a única coisa que ainda a fazia sentir-se viva. Contudo, na pressa de alcançar Clara se viu rodeada por livros, sentindo o aroma do papel e a suavidade das páginas. Marta escutava. A cada conversa, um pouco do peso que carregava se aliviava. Porém, aquela nova fase não durou. Eduardo, em um ato traiçoeiro, tentou roubar dinheiro dela por meio de uma assinatura forjada em um fundo fiduciário. O choque foi como um tapa na cara. Como pôde o filho que ela criou, que conhecia sua dor, fazer isso? A traição não só feriu seu coração, mas também a fez questionar todos aqueles anos dedicados a ele. Roberto, um advogado determinado, entrou em cena como um cavalheiro em um conto de fada sombrio. Ele acreditava em Clara e a encorajou a lutar. Juntos, enfrentaram o sistema que tentava silenciá-la. Clara redescobriu sua paixão por cozinhar, transformando ingredientes simples em pratos saborosos, e a paixão por ler a transportava para mundos onde ainda era protagonista. A conexão com Josiane, que admirava os pães que sua avó criava, fortaleceu um laço que a fazia. A vida não parava para ninguém, e ela estava pronta para fazer sua própria escolha. O futuro era incerto, mas a determinação ressoava em seu peito. Sim, havia um caminho à frente, mas qual deles ela escolheria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentou-se em um canto da livraria, ainda imersa em seus pensamentos. A luz suave que entrava pela... Então, algo inesperado aconteceu. Enquanto Clara examinava uma receita antiga em um livro de culinária, a campainha da livraria tilintou e a porta se abriu bruscamente. Uma figura conhecida, mas que ela não via há anos, entrou. Era Ana, sua irmã, que ela havia perdido de vista desde a briga que a separou na época da infância. Clara abriu a boca para dizer algo, mas as palavras não saíram. A expressão no rosto de Ana transcendeu a alegria do reencontro. Havia pânico. Clara! Precisamos conversar, disse Ana, a voz trêmula. Seus olhos estavam arregalados, como se estivesse fugindo de algo. Clara não sabia como reagir. O nó na garganta aumentou, enquanto seu coração disparava. Ana, com seus cabelos desgrenhados e roupas amassadas, estava claramente em apuros.
O que aconteceu? Perguntou Clara, a confusão misturando-se ao temor. A situação é grave. É sobre Eduardo. Ana se aproximou mais e Clara notou que suas mãos tremiam. Ele não só tentou te roubar. Tá envolvido em algo muito mais perigoso. E não é só financeiro. Você precisa saber a verdade. As palavras de Ana cortaram como um fio afiado. A mente de Clara girou. O filho que ela amava, que acreditava ser apenas um ingrato, poderia estar se envolvendo em algo maligno. O que você quer dizer? Do que está falando? Clara sussurrou, o medo brotando em cada sílaba. Ele não é quem você pensa que é. Ele está sendo manipulado por pessoas poderosas. Eu soube disso através de contatos. Eles têm algo que pode te prejudicar. Ana explicou, fazendo Clara se sentir como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. A ideia de que Eduardo pudesse ser um peão em um jogo maior a consumiu. Você precisa me contar tudo. Agora! Clara exigiu. O aperto no peito se transformou em um desespero palpável. Ana hesitou, olhando em volta como se temesse ser ouvida. Tem um grupo, talvez uma quadrilha. Eles querem que Eduardo trabalhe com eles. E se ele não obedecer, poderá acontecer algo terrível com você. Eles sabem sobre você. Cada palavra que saía da boca de sua irmã parecia ser um novo tijolo na fundação do medo que estava se construindo ao redor de Clara. O que eles querem de mim? Eu não tenho nada. Clara sentia a adrenalina percorrer suas veias. Ela já havia perdido tanto, e agora, se o que Ana dizia estava certo, poderia perder ainda mais. Essa é a questão. Eles querem saber onde você guarda suas economias. O que você tem? Eduardo pode estar em perigo, mas estão usando você como moeda de troca. Ana murmurou, seu rosto pálido como um fantasma. Uma onda de raiva e tristeza inundou Clara. O filho que ela tentava proteger poderia estar a arrastando para uma tormenta, e um sentimento de traição borbulhou dentro dela. Seu filho está se envolvendo em algo muito maior do que você imagina. E agora, o que eu faço? Clara já não sabia se ainda poderia confiar em Eduardo. O que ela pensava ser uma traição poderia ser apenas o início de algo sinistro. Ana, agora chorando, pegou a mão de Clara. Nós precisamos da sua força. Não podemos deixar isso acontecer. O toque de Ana era um pequeno fio de esperança, mas a dúvida sobre Eduardo crescia. O que mais ele escondia? O que havia de verdade por trás do mundo que ele estava se metendo? O que ela realmente conhecia dele? Clara olhou pela janela da livraria. A vida continuava lá fora, enquanto seus próprios traumas se entrelaçavam em um novo e complexo enredo. Agora, a história não era só sobre amor e traição, mas sobre sobrevivência em um jogo implacável. E se tudo que ela pensava saber sobre a família fosse uma ilusão, como ela poderia, então, seguir em frente? Clara estava paralisada, a mente atordoada com as palavras de Ana. Eduardo, ela sussurrou, o nome do filho caindo pesadamente entre elas. O pânico se alastrava como uma chama indomável. O que Ana estava dizendo parecia surreal. Eduardo em perigo? O que isso significava para o futuro dela? Para a família? Enquanto tentava processar tudo, uma sombra fugidia passou pela janela da livraria. Antes que pudesse pensar, a porta se abriu de repente e 2 homens entraram, rostos frios e ameaçadores. Clara sentiu seu coração disparar. Eles não pareciam convencionais, eram robustos, com olhares que cruzavam os dois como se fossem predadores a observar sua presa.
Ana percebeu a mudança no ambiente. Nós temos que sair daqui. Sua voz estava alta, quase desesperada. Clara não queria acreditar que as palavras de sua irmã poderiam ser verdadeiras. Clara, um dos homens disse, a voz profunda e cortante como vidro. Precisamos falar com você. É urgente. Ele não estava brincando. Clara olhou para Ana, que assentiu ligeiramente, indicando que não havia escolha. Sobre Eduardo, o homem completou, e as palavras pairaram pesadamente no ar. A tensão crescia. Clara sentia cada batida do coração se transformar em um tambor, e um medo estrondoso tomou conta dela. O que aconteceu com ele? Clara se sentiu pequena diante daquela força. Ele fez uma escolha e agora está em uma situação complicada. Você precisa entender que ele não é mais o mesmo. Está envolvido com pessoas perigosas. Isso não faz sentido, Clara exclamou, mas no fundo, uma parte dela já sabia. As ações de Eduardo eram mais que traição. Ele poderia não apenas arriscar a vida dela, mas a vida da neta, Josiane. Diga logo o que está acontecendo, ela exigiu com um nó na garganta. Os homens trocaram olhares e um deles se aproximou mais. Eduardo fez um acordo. Um acordo que envolve um grande montante de dinheiro. As palavras cortaram Clara como uma lâmina. Ele se vendeu, Clara. Agora essas pessoas querem que você pague por isso. Um grito sufocado escapuliu da garganta de Clara. O que você quer dizer? O que querem de mim? A confusão se misturava com o desespero. A dor no coração crescia, como se um peso fosse constantemente colocado em cima dela. Eles querem o que está em sua conta bancária. E, além disso, levar você se Eduardo não estiver disposto a cooperar. Clara gelou. A sensação de impotência tomou conta. Como seu filho pôde se deixar envolver em algo tão escuro? Ana se virou para Clara, os olhos cheios de pavor. Não pode ser verdade. Existem maneiras de impedir isso. Mas Clara já sentia que as palavras de sua irmã eram vazias. A verdade era que Eduardo a havia arrastado para uma confusão mais profunda do que poderia imaginar. Os homens se aproximaram ainda mais. Clara queria gritar, correr, mas o medo era paralisante. Senhora, ele não tem escolha. E você também não. Aquele olhar intenso fez o estômago dela revirar. O horizonte da vida que conhecia parecia se desvanecer. De repente, um movimento rápido. Uma dessas sombras puxou um celular e mostrou a Clara uma foto. O rosto de Eduardo, pálido e angustiado, com dois homens ao seu lado, sussurrando em um ambiente escuro. Ele está com eles. Você precisa decidir rápido. A adrenalina percorria as veias de Clara, mas em algum lugar dentro dela, uma nova compreensão estava surgindo. Eduardo não era mais o filho que conhecia. As duas se entreolharam. Sem dar mais explicações, Ana atendeu. A expressão dela rapidamente se transformou de preocupação em terror absoluto. Não, não pode ser. Ana caiu em um silêncio profundo, enquanto o homem que havia falado primeiro olhava fixamente para Clara. Você precisa decidir, Clara. A vida do seu filho depende disso. E com essas palavras, o pêndulo do destino balançou, deixando Clara em uma encruzilhada aterradora. Qualquer escolha que ela fizesse poderia mudar tudo para sempre. A dúvida da confiança, a necessidade de proteger, tudo se entrelaçava em um novo e sombrio desafio.
Em meio à crescente tensão, Clara percebeu que a próxima decisão poderia não levar apenas à perda de um filho, mas ao desmoronamento do que restava de sua vida. Clara estava paralisada, a mente atordoada com as palavras de Ana. Eduardo! Ela sussurrou, o nome do filho caindo pesadamente entre elas. O pânico se alastrava como uma chama indomável. Eduardo em perigo? O que isso significava para o futuro dela, para a família? Enquanto tentava processar tudo, uma sombra fugidia passou pela janela da livraria. Antes que pudesse pensar, a porta se abriu de repente e 2 homens entraram, rostos frios e ameaçadores. Clara sentiu seu coração disparar. Eles não pareciam convencionais. Eram robustos, com olhares que cruzavam os dois como se fossem predadores a observar sua presa. Ana percebeu a mudança no ambiente. Nós temos que sair daqui. Sua voz estava alta, quase desesperada. Clara não queria acreditar que as palavras de sua irmã poderiam ser verdadeiras, que Eduardo estava envolvido com essas pessoas. Os homens se aproximaram com passos firmes, e a livraria, que antes era um refúgio, agora se transformava em uma armadilha. Clara, um dos homens disse, a voz profunda e cortante como vidro. Precisamos falar com você, é urgente. Ele não estava brincando. Clara olhou para Ana, que assentiu ligeiramente, indicando. A tensão crescia. Clara sentia cada batida do coração se transformar em um tambor. E um medo estrondoso tomou conta dela. O que aconteceu com ele? Clara se sentiu pequena diante daquela força. Ele fez uma escolha e agora está em uma situação complicada. Você precisa entender que ele não é mais o mesmo. Está envolvido com pessoas perigosas. Isso não faz sentido, Clara exclamou. Mas no fundo, uma parte dela já sabia. As ações de Eduardo eram mais que traição. Ele poderia não apenas arriscar a vida dela, mas a vida da neta, Josiane. Diga logo o que está acontecendo, ela exigiu, com um nó na garganta. Os homens trocaram olhares e um deles se aproximou mais. Eduardo fez um acordo que envolve um grande montante de dinheiro. As palavras cortaram Clara como uma lâmina. Ele se vendeu, Clara. Agora essas pessoas querem que você pague por isso. Um grito sufocado escapuliu da garganta de Clara. O que você quer dizer? O que querem de mim? A confusão se misturava com o desespero. A dor no coração crescia, como se um peso fosse constantemente colocado em cima dela. Eles querem o que está em sua conta bancária. E, além disso, levar você, se Eduardo não estiver disposto a cooperar. Clara gelou, a sensação de impotência tomou conta. Como seu filho pôde se deixar envolver em algo tão escuro? Ana se virou para Clara, os olhos cheios de pavor. Não pode ser verdade. Existem maneiras de impedir isso. Mas Clara já sentia que as palavras de sua irmã eram vazias. A verdade era que Eduardo a havia arrastado para uma confusão mais profunda do que poderia imaginar. Os homens se aproximaram ainda mais. Clara queria gritar, correr, mas o medo era paralisante. Senhora, ele não tem escolha, e você também não. Aquele olhar intenso fez o estômago dela revirar. O horizonte da vida que conhecia parecia se desvanecer. De repente, um movimento rápido. Uma dessas sombras puxou um celular e mostrou a Clara uma foto. O rosto de Eduardo, pálido e angustiado, com 2 homens ao seu lado, sussurrando em um ambiente escuro. Ele está com eles. Você precisa decidir rápido.
A adrenalina percorria as veias de Clara, mas em algum lugar dentro dela, uma nova compreensão estava surgindo. Eduardo não era mais o filho que conhecia. Ele havia se tornado uma marionete em um jogo cruel. Então, enquanto Clara lutava contra a confusão, o telefone de Ana tocou. As duas se entreolharam. Sem dar mais explicações, Ana atendeu. A expressão dela rapidamente se transformou de preocupação em terror absoluto. Não, não pode ser! Ana caiu em um silêncio profundo, enquanto o homem que havia falado Você precisa decidir, Clara. A vida do seu filho depende disso. E com essas palavras, o pêndulo do destino balançou, deixando Clara em uma encruzilhada aterradora. Qualquer escolha que ela fizesse poderia mudar tudo para sempre. A dúvida da confiança, a necessidade de proteger, tudo se entrelaçava em um novo e sombrio desafio. Em meio à crescente tensão, Clara percebeu que a próxima decisão poderia não levar apenas à perda de um filho, mas ao desmoronamento do que restava de sua vida. Então, o inesperado aconteceu. Ana, ainda no telefone, começou a tremer. Os homens se aproximaram rapidamente, mas Clara, apavorada, ouviu uma voz familiar na linha. Mãe, você precisa me ouvir. Era Eduardo. O som trêmulo de sua voz furtou como uma faca. Clara virou-se para Ana. É ele! Mas antes que pudesse se mover, um dos homens avançou e arrancou o celular da mão da irmã. Silêncio! O homem gritou, e imediatamente o ar ficou pesado com a ameaça. Um pingo de suor escorreu pela testa de Clara, enquanto os olhos de Ana se arregalavam. O contato com Eduardo havia sido interrompido e o silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Você perdeu sua chance. Agora tudo vai mudar, disse o homem com um sorriso que não chegava aos olhos. Clara hesitou. Uma parte dela queria correr. A outra parte queria lutar, saber a verdade. O mundo inteiro parecia se fechar ao seu redor, e um pensamento passou pela sua mente como um relâmpago. E se tudo isso fosse uma armadilha? E se Eduardo estivesse por trás disso? O coração dela afundou com essa possibilidade. Seria possível que o filho que amava não fosse mais aquele que conhecia? A porta da livraria se escancarou e Clara olhou para o que poderia ser a última chance. O futuro era incerto, mas a certeza do que estava prestes a acontecer era também inegável. O que ela faria? Quando a vida se colocava à prova, quem realmente estava no controle? Clara estava paralisada, a mente atordoada. Eduardo! Ela sussurrou, o nome do filho caindo pesadamente entre elas. O pânico se alastrava como uma chama indomável. O que Ana estava dizendo parecia surreal. Eduardo em perigo? O que isso significava para o futuro dela, para a família? Enquanto tentava processar tudo, uma sombra fugidia passou pela janela da livraria. Antes que pudesse pensar, a porta se abriu de repente e 2 homens entraram, rostos frios e ameaçadores. Clara sentiu seu coração disparar. Eles não pareciam convencionais. Eram robustos, com olhares que cruzavam os dois, como se fossem predadores a observar sua presa. Ana percebeu a mudança no ambiente. Nós temos que sair daqui! Sua voz estava alta, quase desesperada. Clara não queria acreditar que as palavras de sua irmã poderiam ser verdadeiras, que Eduardo estava envolvido com essas pessoas. Os homens se aproximaram com passos firmes. Precisamos falar com você. É urgente. Ele não estava brincando. Clara olhou para Ana, que assentiu ligeiramente, indicando que não havia escolha.
Sobre Eduardo, o homem completou, e as palavras pairaram pesadamente no ar. A tensão crescia. Clara sentia cada batida do coração se transformar em um tambor, e um medo estrondoso tomou conta dela. O que aconteceu com ele? Clara se sentiu pequena diante daquela força. Ele fez uma escolha, e agora está em uma situação complicada. Você precisa entender que ele não é mais o mesmo. Está envolvido com pessoas perigosas. Isso não faz sentido! Clara exclamou, mas no fundo, uma parte dela já sabia. As ações de Eduardo eram mais que traição. Ele poderia não apenas arriscar a vida dela, mas a vida da neta, Josiane. Diga logo o que está acontecendo, ela exigiu com um nó na garganta. Os homens trocaram olhares, e um deles se aproximou mais. Eduardo fez um acordo que envolve um grande montante de dinheiro. As palavras cortaram Clara como uma lâmina. Ele se vendeu, Clara. Agora essas pessoas querem que você pague por isso. Um grito sufocado escapuliu da garganta de Clara. O que você quer dizer? O que querem de mim? A confusão se misturava com o desespero. A dor no coração crescia, como se um peso fosse constantemente colocado em cima dela. Eles querem o que está em sua conta bancária. E, além disso, levar você, se Eduardo não estiver disposto a cooperar. Clara gelou. A sensação de impotência tomou conta. Como seu filho pôde se deixar envolver em algo tão escuro? Ana se virou para Clara, os olhos cheios de pavor. Não pode ser verdade. Existem maneiras de impedir isso. Mas Clara já sentia que as palavras de sua irmã eram vazias. A verdade era que Eduardo a havia arrastado para uma confusão mais profunda do que poderia imaginar. Os homens se aproximaram ainda mais. Clara queria gritar, correr, mas o medo era paralisante. Senhora, ele não tem escolha. E você também não. Aquele olhar intenso fez o estômago dela revirar. O horizonte da vida que conhecia parecia se desvanecer. De repente, um movimento rápido. Uma dessas sombras puxou um celular e mostrou a Clara uma foto. O rosto de Eduardo, pálido e angustiado, com dois homens ao seu lado, sussurrando em um ambiente escuro. Ele está com eles. Você precisa decidir rápido. A adrenalina percorria as veias de Clara, mas em algum lugar dentro dela, uma nova compreensão estava surgindo. Eduardo não era mais o filho. A expressão dela rapidamente se transformou de preocupação em terror absoluto. Não pode ser! Ana caiu em um silêncio profundo enquanto o homem que havia falado primeiro olhava fixamente para Clara. Você precisa decidir, Clara. A vida do seu filho depende disso. E com essas palavras o pêndulo do destino balançou, deixando Clara em uma encruzilhada aterradora. Qualquer escolha que ela fizesse poderia mudar tudo para sempre. Num instante de silenciosa tensão, as portas da livraria se abriram novamente, mas desta vez uma figura familiar entrou. Clara reconheceu imediatamente o homem que cruzava a porta, seu ex-marido, Antônio. Ele parecia exausto, os olhos ligeiramente vermelhos, como se não tivesse dormido em dias. Mas a maior surpresa vem a seguir. Na mão dele, uma pasta grossa estava fechada, e ele parecia decidido. Clara, não faça nenhum movimento. Eu sei a verdade. Eduardo não só está em apuros, ele está nas mãos de traficantes de pessoas. A afirmação cortou a atmosfera, como um raio de luz na escuridão. Clara congelou, o coração pulsando contra as costelas. O quê? As palavras escaparam de seus lábios. Como você sabe disso? Antônio avançou. Eu estava investigando, Clara.
A situação é muito pior do que podemos imaginar. Eduardo não é quem você pensa. Ele está envolvido com um grupo que vende pessoas como se fossem fichas de um jogo. E eles têm planos para você. O choque a atingiu como um golpe direto. A confusão agora tomou uma nova forma e logo se transformou em raiva. Como Eduardo pôde chegar a esse ponto? Você não pode estar falando sério, meu filho. É sério, Clara. Ele não só se juntou a eles, mas agora eles querem usar você como moeda de troca. Eles têm uma lista e você está nela. A revelação soou como um tiro no escuro. Clara olhou para Ana, que estava em estado de choque, e então para os homens ameaçadores, que agora pareciam mais ansiosos. Pedimos dinheiro, mas não é só isso. Eles têm informações que poderiam destruir sua vida. Você precisa decidir agora. Coloque as cartas na mesa e diga o que você pode oferecer. A pressão aumentava. Clara tentava entender, tentando juntar as peças. O filho que ela havia amado era agora parte de um jogo mortal, e as pessoas que ele havia conhecido se mostravam como monstros. Eduardo, seu próprio filho, está fazendo isso por uma razão, e não tem volta. Clara, você precisa nos ajudar. É seu único jeito de salvá-lo. Antônio olhou fixamente para ela, com mais sentimento do que qualquer um poderia mostrar. Mas antes que pudesse articular qualquer resposta, os homens que tinham entrado antes começaram a fazer um movimento. A tensão era palpável. O que Clara faria agora? Como ela tomaria uma decisão com o destino de todos em suas mãos? E, de repente, tudo ficou escuro. Luzes se apagaram. Clara escutou gritos e barulhos por toda parte. Em meio ao caos, ela sentiu um frio na espinha. A última coisa que viu antes de perder a consciência foi o rosto sordidamente familiar de Eduardo aparecendo no lugar, com um sorriso torto que ela nunca mais reconheceria. A confiança, o amor, tudo desmoronando ao redor dela. Clara estava paralisada, a mente atordoada com as palavras de Ana e a imagem de Eduardo. Antes que pudesse processar tudo, uma escuridão tomou conta da visão, como se o mundo estivesse desvanecendo. O último pensamento claro que teve foi um grito silencioso pela segurança de seu filho. Clara se sentou rapidamente, o coração acelerado, e tentou entender onde estava. Sua cabeça pulsava. Mas antes que pudesse pensar muito, a porta se abriu e uma figura conhecida entrou. Era Eduardo, mas havia algo profundamente errado. Ele parecia diferente. Os olhos mais vazios e o sorriso torto que usava era qualquer coisa menos acolhedor. Clara sentiu um frio na espinha. Eduardo? Ela o chamou, medo nas palavras. O que aconteceu? Você não deveria estar aqui, mãe. A voz dele era estranha, desprovida de emoção. É muito mais complicado do que parece. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, uma risada ecoou da porta. Era um homem alto, com um sorriso cruel. Ah, Clara, você finalmente acordou. Eduardo tem estado muito ocupado. Ele caminhou até ela e o cheiro de cigarro e álcool o precedeu. Seu filho fez uns poucos acordos e agora estamos aqui para garantir que você cooperará. O coração de Clara disparou. O que você quer de mim? Simples. O dinheiro que você guarda, ele será nosso. E claro
Queremos que você o convença a fazer o que for necessário. Fale para ele se juntar a nós. E talvez, só talvez, nós deixemos vocês em paz. O homem se inclinou, o olhar penetrante. Clara olhou para Eduardo, buscando algum vestígio do filho que conhecia. Eduardo, você não vai fazer isso? Vai? Ele desviou o olhar, e a expressão dele dizia tudo. A profunda tristeza dominou o coração dela. Eduardo, olhe para mim! Nesse instante, um lampejo de reconhecimento atravessou o rosto dele. Mãe, eu não tenho escolha. As palavras saíram como um sussurro desesperado. E nesse momento, tudo que Clara sabia virou de cabeça para baixo. Você não se lembrou do pacto, Eduardo? O homem perguntou, rindo de forma odiosa. Você foi escolhido para ser parte disso, e temos um plano muito maior do que você pode imaginar. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre poder. Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. Escolhido? O que você está dizendo? A mente dela girava. O que significava isso? Eduardo hesitou. Mãe, você não entende. Eles sabem de você. Na verdade, ele olhou para o homem, como se hesitasse em revelar o que estava escondendo. Na verdade, a razão pela qual você está aqui é porque você é a única que pode nos ajudar a obter o que queremos. O que você quer dizer? O medo se transformou em confusão. Eu? Como? O que eu tenho a ver com isso? Você é a chave, Clara. Precisamos de você para um golpe que vai mudar tudo. E se você nos ajudar, poderá salvar sua vida e a da sua neta. Eduardo parecia perdido. Um homem em uma posição insustentável. O homem começou a dar pequenos passos, como um predador preparado para dar o bote. Viu? Ele não pode escapar desta. E claro, sua neta. Bem, quanto mais você se recusar, mais o jogo fica perigoso. Uma revelação horrenda afligiu Clara. Você está dizendo que vai usá-la? Josiane? A raiva e a dor explodiram dentro dela. Você não pode fazer isso. Mas antes que pudesse continuar, o homem riu. Ah, mas isso já está em movimento. Agora cabe a você decidir, querida Clara. Sua lealdade está com seu filho ou com a proteção da sua neta? O silêncio que se seguiu era pesado. Clara olhou para Eduardo e uma nova onda de pânico atravessou seu corpo. Estava claro que nada era como parecia. O filho que ela conhecia estava perdido em uma teia de mentiras. E cada escolha feita a partir daquele momento poderia ter consequências devastadoras. Ela sentiu a pressão crescendo. Para onde você iria? A quem você escolheria se agarrar? E enquanto a escuridão se aproximava, Clara sabia que a luta estava apenas começando. O que mais Eduardo havia escondido? O que mais ele havia se tornado? Clara estava paralisada, a mente atordoada com as palavras de Ana e a imagem de Eduardo. Antes que pudesse processar tudo, uma escuridão tomou conta da visão, como se o mundo estivesse desvanecendo. Quando acordou, estava em um lugar desconhecido. O ambiente era sombrio, com luzes fracas filtrando pela janela suja. Clara se sentou rapidamente, o coração acelerado, tentando entender onde estava. Sua cabeça pulsava, mas antes que pudesse pensar muito, a porta se abriu e uma figura conhecida entrou.
Era Eduardo, mas havia algo profundamente errado. Ele parecia diferente, os olhos mais vazios e o sorriso torto que usava era qualquer coisa menos acolhedor. Clara sentiu um frio na espinha. Eduardo! Ela o chamou, medo nas palavras. O que aconteceu? Você não deveria estar aqui, mãe. A voz dele era estranha, desprovida de emoção. É muito mais complicado do que parece. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, uma risada ecoou da porta. Era um homem alto, com um sorriso cruel. Ah, Clara! Você finalmente acordou! Eduardo tem estado muito ocupado. Ele caminhou até ela e o cheiro de cigarro e álcool o precedeu. Seu filho fez uns poucos acordos e agora estamos aqui para garantir que você cooperará. O coração de Clara disparou. O que você quer de mim? Simples. O dinheiro que você guarda. Ele será nosso. E claro, queremos que você o convença a fazer o que for necessário. Fale para ele se juntar a nós e talvez, só talvez, nós deixemos vocês em paz. O homem se inclinou. O olhar penetrante. Clara olhou para Eduardo, buscando algum vestígio do filho que conhecia. Eduardo, você não vai fazer isso, vai? Ele desviou o olhar e a expressão dele dizia tudo. A profunda tristeza dominou o coração dela. Eduardo, olhe para mim! Nesse instante, um lampejo de reconhecimento atravessou o rosto dele. Mãe, eu não tenho escolha. As palavras saíram como um sussurro desesperado. E nesse momento, tudo que Clara sabia virou de cabeça para baixo. Você não se lembrou do pacto, Eduardo? O homem perguntou, rindo de forma odiosa. Você foi escolhido para ser parte disso. E temos um plano muito maior do que você pode imaginar. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre poder. Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. Escolhido? O que você está dizendo? A mente dela girava. O que significava isso? Eduardo hesitou. Mãe, você não entende. Eles sabem de você. Na verdade, ele olhou para o homem como se hesitasse em revelar o que estava escondendo. Na verdade, a razão pela qual você está aqui é porque você é a única que pode nos ajudar a obter o que queremos. O que você quer dizer? O medo se transformou em confusão. Eu? Como? O que eu tenho a ver com isso? Você é a chave, Clara. Precisamos de você para um golpe que vai mudar tudo. E se você nos ajudar, poderá salvar sua vida e a da sua neta. Eduardo parecia perdido. Um homem em uma posição insustentável. O homem começou a dar pequenos passos, como um predador preparado para dar o bote. Viu? Ele não pode escapar desta. E claro, sua neta. Bem, quanto mais você se recusar, mais o jogo fica perigoso. Uma revelação horrenda afligiu Clara. Você está dizendo que vai usá-la? Josiane? A raiva e a dor explodiram dentro dela. Você não pode fazer isso. Mas antes que pudesse continuar, o homem riu. Ah, mas isso já está em movimento. Agora cabe a você decidir, querida Clara. Sua lealdade está com seu filho ou com a proteção da sua neta? O silêncio que se seguiu era pesado. Clara olhou para Eduardo e uma nova onda de pânico atravessou seu corpo. Estava claro que nada era como parecia. O filho que ela amava estava perdido em uma teia de mentiras. E cada escolha feita a partir daquele momento poderia ter consequências devastadoras. A porta se abriu novamente com força. Entrou um grupo de homens armados e Clara reconheceu um deles. Era Roberto, o advogado que a apoiara. Mas ele estava diferente, mais sério. Clara, estava procurando por você, ele exclamou, e seu olhar se fixou em Eduardo com um desprezo palpável. Aqui não, Roberto, você não entende, explicou Clara, mas ele não a deixou continuar.
Você não sabe quem realmente é o Eduardo, Roberto gritou, o que fez todos pararem. Ele não é só um filho em perigo, ele fazia parte de tudo isso desde o começo. A realidade desabou sobre Clara como um vendaval. O que você quer dizer? Ela mal conseguiu articular as palavras. Eduardo era o elo mais forte e sabia de tudo. Ele está trabalhando com esse grupo há meses. Tudo isso foi um plano para pegar você no meio. O rosto de Roberto estava vermelho e Clara sentiu que o chão deslizava mais uma vez sob seus pés. Não, não pode ser verdade. A respiração de Clara falhou. A traição atingiu seu coração com uma força brutal. Ela olhou para Eduardo, procurando um sinal, uma explicação, mas ele desviava o olhar. E a agonia do que havia aprendido começou a se enredar em seu peito. O panorama que antes parecia ter uma chance de esperança, agora se tornava uma armadilha absoluta. Com a verdade revelada, que escolha Clara poderia fazer? O que mais ela teria que sacrificar? O homem ameaçador que estava com Eduardo alçou a voz. Agora as cartas estão na mesa, Clara. O que você vai fazer? A decisão é sua. Era um momento crítico e devastador. Sua vida se desintegrava em uma nova e aterradora realidade. Assim, Clara percebeu que o destino não era o que ela pensava. E a única coisa que sabia era que a luta estava longe de terminar. Clara estava paralisada, a mente atordoada com as palavras de Ana e a imagem de Eduardo. Antes que pudesse processar tudo, uma escuridão tomou conta da visão, como se o mundo estivesse desvanecendo. O último pensamento claro que teve foi um grito silencioso pela segurança de seu filho. E então, tudo ficou em silêncio. Quando acordou, estava em um lugar desconhecido. O ambiente era sombrio, com luzes fracas filtrando pela janela suja. Clara se sentou rapidamente, o coração acelerado, tentando entender onde estava. Sua cabeça pulsava, mas antes que pudesse pensar muito, a porta se abriu. Clara sentiu um frio na espinha. Eduardo. Ela o chamou, medo nas palavras. O que aconteceu? Você não deveria estar aqui, mãe. A voz dele era estranha, desprovida de emoção. É muito mais complicado do que parece. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, uma risada ecoou da porta. Era um homem alto, com um sorriso cruel. Ah, Clara, você finalmente acordou. Eduardo tem estado muito ocupado. Ele caminhou até ela e o cheiro de cigarro e álcool o precedeu. Seu filho fez uns poucos acordos e agora estamos aqui para garantir que você cooperará. O coração de Clara disparou. O que você quer de mim? Simples. O dinheiro que você guarda. Ele será nosso. E, claro, queremos que você o convença a fazer o que for necessário. Fale para ele se juntar a nós. E talvez, só talvez, nós deixemos vocês em paz. O homem se inclinou, o olhar penetrante. Clara olhou para Eduardo, buscando algum vestígio do filho que conhecia. Eduardo, você não vai fazer isso, vai? Ele desviou o olhar e a expressão dele dizia tudo. A profunda tristeza dominou o coração dela. Eduardo, olhe para mim. Nesse instante, um lampejo de reconhecimento atravessou o rosto dele. Mãe, eu não tenho escolha. As palavras saíram como um sussurro desesperado. E nesse momento, tudo que Clara sabia virou de cabeça para baixo. Você não se lembrou do pacto, Eduardo? O homem perguntou, rindo de forma odiosa. Você foi escolhido para ser parte disso. E temos um plano muito maior do que você pode imaginar. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre poder. Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. Escolhido?
O que você está dizendo? A mente dela girava. O que significava isso? Eduardo hesitou. Mãe, você não entende. Eles sabem de você. Na verdade, ele olhou para o homem como se hesitasse em revelar o que estava escondendo. Na verdade, a razão pela qual você está aqui é porque você é a única que pode nos ajudar a obter o que queremos. O que você quer dizer? O medo se transformou em confusão. Eu? Como? O que eu tenho a ver com isso? Você é a chave, Clara. Precisamos de você para um golpe que vai mudar tudo. E se você nos ajudar, poderá salvar sua vida e a da sua neta. Eduardo parecia perdido. Um homem em uma posição insustentável. O homem começou a dar pequenos passos como um predador preparado para dar o bote. Viu? Ele não pode escapar desta. E claro, sua neta? Bem, quanto mais você se recusar, mais o jogo fica perigoso. Uma revelação horrenda afligiu Clara. Você está dizendo que vai usá-la? Josiane? A raiva e a dor explodiram dentro dela. Você não pode fazer isso! Mas antes que pudesse continuar, o homem riu. Ah, mas isso já está em movimento. Agora cabe a você decidir, querida Clara. Sua lealdade está com seu filho ou com a proteção da sua neta? O silêncio que se seguiu era pesado. Clara olhou para Eduardo e uma nova onda de pânico atravessou seu corpo. Estava claro que nada era como parecia. O filho que ela amava estava perdido em uma teia de mentiras. E cada escolha feita a partir daquele momento poderia ter consequências devastadoras. A porta se abriu novamente com força. Entrou um grupo de homens armados. E Clara reconheceu um deles. Era Roberto, o advogado que a apoiara. Mas ele estava diferente, mais sério. Clara, estava procurando por você! Ele exclamou, e seu olhar se fixou em Eduardo com um desprezo palpável. Aqui não, Roberto, você não entende, explicou Clara, mas ele não a deixou continuar. Você não sabe quem realmente é o Eduardo, Roberto gritou, o que fez todos pararem. Ele não é só um filho em perigo, ele tinha um plano, e agora tudo que você ama está em risco. A realidade desabou sobre Clara como um vendaval. O que você quer dizer? Ela mal conseguiu articular as palavras. Eduardo estava armando essa situação o tempo todo. Ele é o verdadeiro líder desse grupo. Usou você como isca. O rosto de Roberto estava vermelho e Clara sentiu que o chão deslizava mais uma vez sob seus pés. Não! Não pode ser verdade. A respiração de Clara falhou. A traição atingiu seu coração com uma força brutal. Ela olhou para Eduardo, buscando qualquer traço de arrependimento. Mas ele apenas a encarava, como se fosse um estranho. Eduardo, isso é verdade? Você me traiu? Clara quase implorou com a voz embargada. O que você esperava, mãe? Eduardo sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso frio, cheio de desprezo. Essa sempre foi a nossa forma de sobreviver. Você achou mesmo que eu iria deixar você e Josiane fora disso? Um grito desprezado escapuliu da garganta de Clara. Você não pode estar falando sério. Enquanto Clara olhava ao redor, as vozes de surpresa ecoavam. Operator! O homem ameaçador riu como se estivesse assistindo a um espetáculo. Quem diria que o laço sanguíneo se tornaria a isca perfeita, não é mesmo? Agora, Clara, sua vida e a da sua neta estão nas mãos dele. A sala girava ao redor dela. Tudo o que acreditava, todas as verdades que pensava conhecer, agora desmoronavam. Como alguém que ela amava e criou poderia se tornar o vilão da sua própria história? Clara, é hora de você decidir, o homem disse com um sorriso que não chegava aos olhos.
O que ela responderia? Como reagiria? Algo dentro dela se quebrava e, nesse momento, a dúvida mais profunda a consumia. Quem realmente era Eduardo? Clara estava paralisada, a mente atordoada com as palavras de Ana e a imagem de Eduardo. Antes que pudesse processar tudo, o último pensamento claro que teve foi um grito silencioso pela segurança de seu filho. E então, tudo ficou em silêncio. Quando acordou, estava em um lugar desconhecido. O ambiente era sombrio, com luzes fracas filtrando pela janela suja. Clara se sentou rapidamente, o coração acelerado, tentando entender onde estava. Sua cabeça pulsava, mas antes que pudesse pensar muito, a porta se abriu e uma figura conhecida entrou. Era Eduardo, mas havia algo profundamente errado. Ele parecia diferente, os olhos mais vazios e o sorriso torto que usava era qualquer coisa menos acolhedor. Clara sentiu um frio na espinha. Eduardo! Ela o chamou, medo nas palavras. O que aconteceu? Você não deveria estar aqui, mãe. A voz dele era estranha, desprovida de emoção. É muito mais complicado do que parece. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, Eduardo tem estado muito ocupado. Ele caminhou até ela e o cheiro de cigarro e álcool o precedeu. Seu filho fez uns poucos acordos e agora estamos aqui para garantir que você cooperará. O coração de Clara disparou. O que você quer de mim? Simples, o dinheiro que você guarda. Ele será nosso. E claro, queremos que você o convença a fazer o que for necessário. Fale para ele se juntar a nós e talvez, só talvez, nós deixemos vocês em paz. O homem se inclinou. O olhar penetrante. Clara olhou para Eduardo, buscando algum vestígio do filho que conhecia. Eduardo, você não vai fazer isso, vai? Ele desviou o olhar e a expressão dele dizia tudo. A profunda tristeza dominou o coração dela. Eduardo, olhe para mim. Nesse instante, um lampejo de reconhecimento atravessou o rosto dele. Mãe, eu não tenho escolha. As palavras saíram como um sussurro desesperado, e nesse momento, tudo que Clara sabia virou de cabeça para baixo. Você não se lembrou do pacto, Eduardo? O homem perguntou, rindo de forma odiosa. Você foi escolhido para ser parte disso. E temos um plano muito maior do que você pode imaginar. Não é apenas sobre dinheiro. É sobre poder. Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. Escolhido? O que você está dizendo? A mente dela girava. O que significava isso? Eduardo hesitou. Mãe, você não entende. Eles sabem de você. Na verdade... Ele olhou para o homem como se hesitasse em revelar o que estava escondendo. Na verdade, a razão pela qual você está aqui é porque você é a única que pode nos ajudar a obter o que queremos. O que você quer dizer? O medo se transformou em confusão. Eu? Como? O que eu tenho a ver com isso? Você é a chave, Clara. Precisamos de você para um golpe que vai mudar tudo. E se você nos ajudar, poderá salvar sua vida e a da sua neta. Eduardo parecia perdido, um homem em uma posição insustentável. O homem começou a dar pequenos passos, como um predador preparado para dar o bote. Viu? Ele não pode escapar desta. E claro, sua neta... Bem, quanto mais você se recusar, mais o jogo fica perigoso. Uma revelação horrenda afligiu Clara. Você está dizendo que vai usá-la? Josiane? A raiva e a dor explodiram dentro dela. Você não pode fazer isso. Mas antes que pudesse continuar, o homem riu. Ah, mas isso já está em movimento. Agora cabe a você decidir, querida Clara. Sua lealdade está com seu filho ou com a proteção da sua neta?
O silêncio que se seguiu era pesado. Clara olhou para Eduardo e uma nova onda de pânico atravessou seu corpo. Estava claro que nada era como parecia. O filho que ela amava estava perdido em uma teia de mentiras. E cada escolha feita a partir daquele momento poderia ter consequências devastadoras. A porta se abriu novamente com força. Entrou um grupo de homens armados e Clara reconheceu um deles. Era Roberto, o advogado que a apoiara. Mas ele estava diferente, mais sério. Clara, estava procurando por você, ele exclamou, e seu olhar se fixou em Eduardo com um desprezo palpável. Aqui não, Roberto, você não entende, explicou Clara, mas ele não a deixou continuar. Você não sabe quem realmente é o Eduardo, Roberto gritou, o que fez todos pararem. Ele não é só um filho em perigo, ele tinha um plano, e agora tudo o que você ama está em risco. A realidade desabou sobre Clara como um vendaval. O que você quer dizer? Ela mal conseguiu articular as palavras. Eduardo estava armando essa situação o tempo todo. Ele é o verdadeiro líder desse grupo. Usou você como isca. O rosto de Roberto estava vermelho e Clara sentiu que o chão deslizava mais de uma vez sob seus pés. Não pode ser verdade. A respiração de Clara falhou. A traição atingiu seu coração com uma força brutal. Ela olhou para Eduardo, buscando qualquer traço de arrependimento, mas ele apenas a encarava, como se fosse um estranho. Eduardo, isso é verdade? Você me traiu? Clara quase implorou, com a voz embargada. O que você esperava, mãe? Eduardo sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso frio, cheio de desprezo. Sempre foi a nossa forma de sobreviver. Você achou mesmo que eu iria deixar você e Josiane fora disso? Um grito desprezado escapuliu da garganta de Clara. Você não pode estar falando sério. Enquanto Clara olhava ao redor, as vozes de surpresa ecoavam. Operator! O homem ameaçador riu como se estivesse assistindo a um espetáculo. Quem diria que o laço sanguíneo se tornaria a isca perfeita, não é mesmo? Agora, Clara, sua vida e a da sua neta estão nas mãos dele. A sala girava ao redor dela. Tudo o que acreditava, todas as verdades que pensava conhecer, agora desmoronavam. Como alguém que ela amava e criou poderia se tornar o vilão da sua própria história? Clara, é hora de você decidir. O homem disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. O que ela responderia? Como reagiria? Algo dentro dela se quebrava. E nesse momento, a dúvida mais profunda a consumia. Quem realmente era Eduardo? E de repente, a porta se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou, com um olhar decidido. Clara reconheceu imediatamente. Era Marta, sua amiga da livraria. Mas ela não estava sozinha. Segurava a mão de Josiane. Mãe, eu estou aqui! A pequena gritou, correndo em direção a Clara. Mas Marta puxou para trás, o olhar fixo em Eduardo. Você não sabe o que está acontecendo, Clara. As palavras de Marta cortaram o ar como uma lâmina. Como você? O que você está fazendo aqui? Clara estava confusa. O que mais havia entrelaçado a vida dela? Eduardo está preso em uma teia de mentiras. Não é só ele. Todos nós fomos enganados. Marta se virou para José, o homem cruel. Você não pode usar ela. El apontou para Josiane. O riso do homem se transformou em gritos. Você não sabe com quem está lidando. Ele gritou, mas antes que pudesse continuar, um tiro ecoou na sala. O barulho ensurdecedor fez Clara quase desmaiar. Todos se viraram. Eduardo estava caído, um ferimento no ombro. Ele olhou para Clara.
os olhos cheios de dor e agora um pouco de medo. Mãe, não acredita, eu não sabia! A cena parou. O que começou como uma revelação de traição estava agora se desdobrando em um desespero inesperado. Clara sentiu um nó na garganta, um choque. Agora, tudo estava em jogo, tudo o que ela tinha lutado para proteger. E no caos que se seguiu, enquanto sangue escorria e gritos tomavam conta, Clara percebeu que a batalha estava longe de terminar. As lealdades estavam se revirando e as verdades que queriam esconder agora estavam prestes a vir à tona. O que mais estava por trás da história de Eduardo? Ela precisaria descobrir antes que todos pagassem o preço final. Clara não sabia se estava sonhando ou vivendo um pesadelo. O barulho do tiro ainda ecoava em sua mente. E ela sentia o sangue pulsar em suas têmporas, o medo e a confusão emaranhados em seu coração. Marta segurava a mão de Josiane, a pequena olhando em volta, seus olhos cheios de perguntas. Mãe, o que está acontecendo? Clara queria gritar, dizer que estava tudo bem, mas a verdade a esmagava. O que tinha acontecido com sua família? O que Eduardo havia feito? O homem que ameaçou se aproximou rapidamente. Você não pode deixá-lo escapar, Clara. Ele precisa de você, e você precisa dele. O desespero na voz dele foi interrompido por uma ruidosa troca de golpes. Os outros homens começaram a se mover. As tensões aumentavam. Eduardo, eu estou aqui para ajudar. Mas você precisa me dizer a verdade, Clara falou. A voz firme, embora o coração tremesse. Ele desviou o olhar, e Clara viu uma fração do seu filho. Por favor, me diga que você ainda é o meu Eduardo. Um silêncio pesado caiu. O homem que liderava a turma fez um gesto brusco, e as sombras ao seu redor se agitaram. Basta! Clara, lembre-se, sua lealdade está em jogo. Minhas lealdades pertencem a quem eu amo, Clara gritou. Um ato de bravura e desespero, sentindo a energia dentro dela crescendo. A lembrança da infância de Eduardo cruzou sua mente. Os risos, os abraços, o amor que nunca se apagaria, não importa quão escuro fosse. Eduardo olhou diretamente para ela, uma chispada de compreensão cruzando seu rosto. Mãe, eu posso não ter sido honesto. Estava perdido. As palavras escapuliu como um sussurro. Esses homens têm algo sobre mim, sobre você. Eu estou preso e não sei como sair disso. Clara se agachou, segurando o rosto dele com as mãos. Nós vamos sair juntos! A determinação encheu seu peito e, num gesto inesperado, ela olhou nos olhos do homem que havia feito a ameaça inicial. Seus planos vão acabar agora. Eduardo é meu filho e você não pode separá-lo de mim. Vocês não têm poder sobre nós. A sala estava em silêncio. A atmosfera pesada de tensão deu lugar a um momento de esperança e resistência. Clara se pôs de pé, segurando Eduardo junto a si. Você pode levar tudo o que temos, mas não nossa força e nossa união. E eu lutarei por isto. Então, os homens começaram a avançar. O caos retornava, mas Clara não estava mais sozinha. Marta interviu, empurrando uma mesa para bloquear a passagem dos concorrentes. Josiane gritou e se agarrou à mão da mãe, que sentiu um novo impulso de coragem. Com um último olhar para Eduardo, Clara gritou: Agora! Vamos sair! O grupo se moveu em um fluxo de adrenalina. Enquanto escorregavam pela porta, Clara olhou para Eduardo, que ainda hesitava. O filho que ela conhecera estava tomado por dúvidas. Eduardo, decida-se agora. O que você quer?
Ser livre ou ser uma marionete nas mãos deles? Os olhos de Eduardo brilharam com raiva e determinação. Eu quero ser livre, declarou, finalmente se alinhando a Clara. Os dois correram, levando Marta e Josiane com eles. Chegando a uma janela, Clara se virou e viu o homem que estava por trás de tudo, furioso. Vocês não vão escapar. Eu sempre vou estar um passo à frente. Ele gritou, mas Clara sentia que a luta tinha começado a mudar. Eles saltaram. O impacto do chão fez Clara sentir uma dor repentina, mas a adrenalina a mantinha em movimento. Ao olharem para trás, viram a porta se abrir novamente. Mas o caos na sala se tornava um grito de liberdade. Assim, enquanto se afastaram, Clara finalmente sentiu a luz aquecer seu coração. Embora os desafios ainda estivessem por vir, ela sabia que a união da família poderia enfrentar qualquer coisa. O que estavam deixando para trás não seria o fim, mas um novo começo. A câmera girou e se afastou, apresentando a cena da cidade movimentada ao fundo. Clara e sua família estavam finalmente livres, mas sombras do passado constantemente pairavam. E enquanto isso se desenrolava, lembre-se, você tem que se inscrever aqui no canal agora. Não perca as próximas histórias que vão tocar seu coração. Esmague esse botão de like agora para alimentar nosso algoritmo.